Aí, meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago a vocês alguns vídeos. A dificuldade dos canais de esquerda de conseguirem algum jurista ou advogado criminalista que apoie aquele julgamento que houve da denúncia contra Jair Bolsonaro e outros, mas está muito difícil. Enquanto que lá no Japão, o presidente Lula e a sua comitiva, hospedados em um hotel de luxo, Tóquio, hotel em média de 40 mil a diária, agora já deslocou para o Vietnã. A Janja, inclusive, disse que foi anteriormente de carona no avião da segurança para fazer o aparato para economizar, mas parece que de economia eles não estão fazendo nada. Aquele calçado de mais de 10 mil do presidente Lula continua nos seus pés. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite pensa em adquirir, já está fazendo reuniões, um jato. O governador Eduardo Leite quer gastar 150 milhões de reais para comprar um jatinho. E a cereja do bolo é que ele pretende usar o dinheiro do Fundo de Reconstrução do Estado, do FUNRICS. Será que por acaso está sobrando dinheiro? Porque é isso que parece, que está sobrando e que agora a gente vai se dedicar a alguns luxos. Segundo reportagem na imprensa, o governador pretende fazer isso para chegar 45 minutos mais rápido em São Paulo do que com o avião atual. Mas a alegação dele é que servirá para transporte de órgãos. Mas não esqueçamos que a reeleição do governo do Rio Grande, ele não poderá mais competir. Ele pensa em ser e tem o sonho ser candidato à presidência da República. E esse jatinho vem a calhar. Deslocamentos pelo Brasil que deverão acontecer e muito quando ele se habilitar como candidato, que ele já se diz como pelo PSDB. As notícias estão acontecendo. O Brasil exporta 219 mil toneladas de carne bovina em fevereiro, o maior valor para o mês desde 1997. É o agro, aquele que o governo atual tanto combate ou tira os incentivos. Já Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, inicia agora, nesse 7 de abril, mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Também a Defesa Civil, aqui no Rio Grande do Sul, emite um alerta preventivo de chuvas intensas, pelo menos em Porto Alegre, para esta sexta-feira. O Renato Portaluppi, ele reafirma o sonho de ser técnico da seleção brasileira, se tiver oportunidade. O treinador atual, segundo informações, já foi demitido depois daquela derrota vexatória contra a Argentina. E todos alegam e viram que a culpa foi do treinador, porque nós não tínhamos esquema tático nenhum. Jogadores de qualidade, claro que o Brasil tinha, e se apresentou como tal, mas não tinha esquema tático e por isso foi o tempo todo dominado pela Argentina, que mostrou um futebol esplendoroso. Lá na Rússia, aquela guerra Rússia e Ucrânia, o ataque de drones russos provocou incêndios e feriu mais de 20 pessoas na Ucrânia. E isso é dentro das conversações de um possível tratado de cessar-fogo. Eles cada vez têm ataques mais acirrados porque eles pensam em dominar e conquistar cada vez mais territórios. Se houver um acordo de paz, que cada um ficaria com o território. Por isso que cada vez se acentua mais esses combates. Mas vamos então ao depoimento de juristas. Primeiro, um que depois, ali no UOL, como nós todos conhecemos a sua ideologia de esquerda, mas ele não disse o que eles gostariam que ele dissesse. Vejam aí sobre aquele julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro.
Eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido, e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então, isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. E pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos. Isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra, eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Esta foi a entrevista para a UOL. Mas também nós trazemos uma outra entrevista, mas aí para a Globo News. Outro que não disse aquilo que eles gostariam de ouvir e deu a real à luz da lei, ou à luz do direito. Pode ter acontecido em momentos diferentes. No 8 de janeiro, essa posição que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais defendeu e defende foi que naquele momento era nítido que se manifestou um inconformismo fora do razoável com relação ao presidente eleito. Aqui, a denúncia trata de fatos mais complexos e mais duradouros, mas não é uma tarefa simples, particularmente porque foi uma escolha político-criminal nova do Brasil, assumindo esse compromisso a partir de 88 de defesa do Estado democrático. Serão caminhos difíceis para os ministros da Suprema Corte apreciar daí para frente. Por isso, inclusive, esse caso deveria ter sido julgado pelo plenário e não pela turma. Daí para frente. Por isso, inclusive, esse caso deveria ter sido julgado pelo plenário e não pela turma. Mas como é normal, e na Globo News, a Daniela Lima, aquela repórter que se gaba de ter contato direto com a presidência, direto com o Supremo Tribunal Federal, o julgamento foi feito da denúncia contra Jair Bolsonaro e outros acusados. Mas ela achou por bem enaltecer e defender a posição daquele que estava julgando, que é o ministro Alexandre de Moraes. É uma preocupação permanente dela e desta emissora. Ontem houve um esforço claríssimo, puxado pelo ministro Alexandre de Moraes, a primeira turma inteira, num gesto raro para Supremas Cortes. A primeira turma inteira investiu num didatismo, eu reputo inédito para um julgamento dessa monta. Tem lá no blog Musk, gráficos, velhinhas com Bíblia, Moraes e primeira turma investem em relato didático para responder às defesas, mas também para rebater fake news nas redes. Uma coisa que se diz muito, e o ministro foi textual nisso, é que, estão prendendo velhinhas que estavam com Bíblia debaixo do braço. O ministro mostrou com dados dos presos, dos presos com mais de 70 anos, só 7. Acima de 60 não dá 10%, são 43, se a memória não me falha. O ministro mostrou ainda que as mulheres são minoria e que a franca maioria dos condenados são homens de até 59 anos, não mulheres com bíblias. O ministro também mostrou que é falsa a tese de que o Supremo está impondo penas pesadíssimas a todos os julgados, né? Que as penas, na verdade, os que estão acima de 11 anos são minoria entre os julgados. O ministro também fez questão, e nisso foi auxiliado por Flávio Dino, porque teve um bate-bola ali entre os dois, por óbvio, que era para explorar a comunicação, que mais de 500 pessoas assinaram um acordo de não persecução penal, prestaram serviços comunitários, se afastaram das redes e fizeram um curso sobre democracia e Estado de Direito. E não responderam a processo. O ministro Flávio Dino perguntou, então só foi oferecido a esses 500? Moraes lembrou que não. Mais de 1.000 pessoas tiveram essa oferta. E essa metade, digamos assim, recusou, dizendo que não, entendia que sim, havia a necessidade de uma intervenção militar e um golpe de Estado. E aí respondem pela própria escolha. Mas também houve um manifesto de deputados na Câmara dos Deputados.
do PL, embora que o presidente Hugo Motta esteja viajando naquela comitiva lá na Ásia, fazendo parte daquele grupo escolhido, todos de esquerda, pelo presidente Lula. Vejam aí o manifesto deles e vamos ver o que vai se desenrolar daqui para frente, pelo menos ali na Câmara dos Deputados. Nós só estamos começando, brasileiras e brasileiras, essa batalha. Hoje, arbitrariamente tornam o presidente Bolsonaro e mais os 7 réus neste processo. Mas queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça, nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara ninguém vai fazer nada, não teve ordem do dia e nós vamos continuar nesta trincheira da luta pela democracia, da luta pelo devido direito do processo legal que está sendo aviltado pelo Supremo Tribunal Federal, da luta. Com esses vídeos de fatos que estão acontecendo, eu espero que tenham sido esclarecedores. E eles estão aí, mas a opinião, essa sim, cabe a vocês que assistiram ao nosso vídeo na íntegra. E eu gostaria que dessem, opinassem, mas no canal do YouTube de Pepe Severo, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.